Eu recebi essa incumbência, né, de estar falando um pouco do ministério do Billy Graham. Quem esteve aqui no dia que o ministério, o pessoal veio de Portugal apresentando o ministério, então talvez quem esteve aqui já sabe um pouco sobre como funciona. O meu papel aqui não é vir fazer propaganda, tá? Eu não vim aqui aliciar ninguém ou fazer propaganda, mas eu quero vir despertar a igreja para um chamado que é para todos, né? Então tá aí, o ide por todo mundo. Esse chamado é para você. Então já tem alguns meses que eu conheci através da irmã Thaís. Algumas pessoas conhecem a Thaís, que ela serve no Perspectivas, mas ela me falou, ela também serve nesse ministério do Billy Graham, e ela me apresentou esse ministério como uma ferramenta que eles têm levantado para expandir o evangelho através das redes sociais, através da internet, né? Nós sabemos que esse é um meio pelo qual Deus também pode usar a igreja para alcançar pessoas. Então, eu vou passar uma breve apresentação, pode colocar, Samanta? A apresentação falando um pouco sobre esse ministério, como funciona, né? Já foi explicado aqui. Quem tiver alguma dúvida, tiver interesse, se você sentir que esse chamado é para você, vou colocar depois no grupo da igreja o contato, você faz uma ficha de inscrição, o pessoal entra em contato, você tem um treinamento antes, quase um mês de treinamento antes de você começar a efetivar as suas conversas, né, online. Então, é uma estrutura gigantesca, mundial, que acontece em vários lugares do mundo, e eles dão todo o suporte que você precisa, reuniões, acompanhamento, é muito bacana. Para pessoas, por exemplo, que não têm muito tempo ou muita oportunidade, essa é uma boa oportunidade que você faz na sua casa, você faz no sofá da sua casa, no seu celular ou no computador, e você alcança pessoas em todo o lugar do mundo. Claro que acontece um filtro pela língua, né, pela limitação da nossa língua, então eles direcionam para as pessoas que falam português, não só o Brasil, mas Portugal também, e Angola e Moçambique. Eu tenho conversado com muitos africanos, e eu vou começar aqui a apresentação, e depois eu entro um pouco nas experiências que eu tenho tido. Eles viram a necessidade que, diariamente, pessoas, milhares de pessoas, elas são despertadas para buscar online respostas para as perguntas, e elas precisam saber que a resposta para todas as perguntas delas é Cristo. Então, como que a gente recebe lá? É um chat, não é diretamente pessoal no nosso WhatsApp, para manter a nossa integridade também, né, nosso sigilo. Então, quando a pessoa ela manda mensagem através das redes sociais, e o principal meio de alcance deles é o Facebook, hoje em dia, a pessoa manda mensagem, chega nessa plataforma, e você pega a conversa e começa a conversa. Ele não sabe quem você é, não sabe de onde você só se identifica ali como um voluntário no ministério. E as perguntas que a gente recebe, a maioria é assim: eu não estou mais querendo viver, eu não vejo sentido na vida, não tem por que eu estar aqui, estou sofrendo muito. Esses tipos de perguntas que a gente, de chamados, de gritos de ajuda que a gente recebe. E vindo essa necessidade, né, que o mundo hoje prega, foi criado esse ministério. Pode passar. Então, dentro dessa necessidade, o Procurar Jesus, que é o site, é procurarjesus.net, ele envolve as pessoas com o evangelho, criando oportunidades online para elas conhecerem, compreenderem e aplicarem nas suas vidas. Então, nós recebemos um treinamento para que a gente possa, primeiro, acolher essas pessoas. Por que não colocar uma inteligência artificial para conversar com as pessoas, né? Que hoje em dia, qualquer 0800 que você liga aí, você conversa com a máquina, né? Inclusive, algumas conversas que eu já tive, pessoas acharam que era inteligência artificial. E quando eu começo a envolver com a pessoa, e, né, dependendo da situação, eu abro para elas meu nome, ou pelo menos o país que eu moro, para criar uma certa empatia, muitas pessoas já disseram: nossa, eu achei que era a máquina, achei que eu estava conversando com a inteligência artificial, porque o mundo está assim hoje. Mas a visão desse projeto é você dar um certo consolo, um certo conforto para a pessoa, de entender que tem alguém ali disposto a ouvir. Alguém lá do outro lado do mundo está ali pronto para ouvir. Pode falar, o que você está sentindo? Então, o primeiro passo é a gente acolher a dor daquela pessoa.
como eu converso com muitas pessoas na África, né, vocês têm visto nos jornais como tem a crise, né, a guerra civil lá em Moçambique. Então, eu converso com pessoas que estão ouvindo bombas o tempo todo, eu só ouço tiros para todo lado, pessoas numa margem de pobreza muito, né, muito abaixo do que a gente conhece aqui no Brasil, e tudo que essas pessoas precisam é ser ouvidas, né, ouvir ali o Evangelho, que tem esperança, que existe esperança, e nós somos esse chamado. Por isso, o ID é para todo mundo. Pode passar, Samanta. Então, quais são os valores do projeto, né, Procurar Jesus? São valores bíblicos. Os voluntários são treinados na palavra, eles envolvem pessoal, né, e têm ferramentas que a gente pode usar durante o processo ali da conversa. Cada conversa tem uma direção, tem uma necessidade, e o objetivo é indicar essas pessoas para fazerem cursos online gratuitos na própria plataforma, para a pessoa conhecer mais sobre Jesus, e, por fim, encaminhar essas pessoas a alguma igreja. Existem algumas igrejas cadastradas, em Portugal já existem muitas igrejas, e no Brasil também, que você pode indicar a pessoa para estar indo para uma igreja bíblica, né, uma igreja que possa aprender e a crescer no conhecimento da palavra. Eu já tenho conversado com algumas pessoas e eu indiquei algumas igrejas e a pessoa já tem me falado, eu tive na igreja, gostei muito, fui muito impactada. E como que é maravilhoso a gente poder entender que esse ID, às vezes a gente pensa que é algo tão difícil, mas pode ser uma coisa tão simples, que está ao nosso alcance, né? Pode passar? Então, como funciona? A gente responder às boas novas, receber acompanhamento e conectar ela à igreja local. Então, são esses 3 passos. Primeiro você acolhe, depois você apresenta o Evangelho, apresenta o caminho e depois você direciona ela para um curso ou para uma igreja. Se a pessoa já frequenta uma igreja, que é uma grande realidade, né, vamos dizer assim, de hoje, as pessoas se dizem cristãs, mas às vezes a fé da pessoa está fraca, às vezes a pessoa precisa de um encorajamento, de um fortalecimento. Então, não é só para não cristãos esse ministério, é para pessoas que precisam de estar sendo fortalecidas em Deus. Pode passar. Esses números é de 2024. Tivemos 500 pessoas que fizeram os cursos, conversas por e-mail, 506. 500 pessoas se inscreveram no curso, 83 fizeram um curso. Das conversas por e-mail, 500 pessoas entraram em contato, 81 tiveram interações. Das conversas nas redes sociais, 11.300 pessoas pediram ajudas. Apenas 3.883 interagiram. Tiveram 138 salvações e 50 encaminhamentos na igreja. Por que tem uma diferença entre pedidos e interações? Porque, apesar de ser um meio muito acessível, muitas pessoas entram em contato, no primeiro contato, mas não continuam a conversa. Então, o índice de retorno é de 30%. E, infelizmente, queridos, o número de voluntário, para o tanto de mensagem que chega, ainda é muito baixo. Então, quando a pessoa manda a mensagem, raras vezes, a conversa vai ser iniciada de imediato. Então, às vezes, a pessoa manda mensagem, quando alguém responde, a pessoa já saiu dali, já foi fazer outra coisa, porque não é simultaneamente, né? Eu já tive experiências, quando eu estava ali, respondendo algumas conversas, na hora que chega na caixa de entrada, e eu já pego aquela conversa fresca, o índice de retorno é muito maior, porque a pessoa está ali sentada, então ela se abre para conversar. Então, esse é o apelo, né, para que cada vez mais tenha mais pessoas conectadas, para que essa resposta possa ser imediata, assim como a gente faz no call center, né? Quando a gente chama lá, a gente não quer que responda na hora, quer interagir, resolver o problema na hora. Então, é essa a intenção. Por isso que o índice de retorno ainda é muito baixo, porque o tempo de resposta, às vezes, demora, né? O tempo de retorno dos voluntários demora um pouco. Pode passar? Então, é isso. Está aqui o QR Code. Eu vou montar depois essa apresentação lá no grupo da igreja. Quem tiver interesse, é só escanear, entra direto na página, preenche um formulário, o pessoal entra em contato para dar sequência no treinamento, caso vocês, né, tenham interesse. Mas eu quero ainda afirmar que isso não é para todos, né? Não estou aqui fazendo propaganda. É só um dos caminhos que a gente pode fazer. É uma coisa simples que você pode dedicar no seu tempo. Eles pedem pelo menos 2 horas semanais. O que são 2 horas por semana? É muito pouco.
Se você tira aí 15 minutos por dia para responder as mensagens, porque você mantém a conversa, você começa a conversa e depois a pessoa responde, então você pode manter a conversa por um certo tempo ali, encaminhando a pessoa, encorajando, sabendo como que ela está. Então, é só uma das ferramentas. Esse é o impacto, desde que essa ferramenta do Ministério foi criado, já teve mais de 120 mil visitantes nesse site, mais de 1.500 voluntários. No Brasil, infelizmente, nós temos muito pouco, né? São 45 voluntários no Brasil, é muito pouco, pelo tamanho da nossa nação, pelo tamanho, né, da necessidade espiritual que o nosso povo tem, né? É muito poucos voluntários. São 7 línguas em mais de 10 países, né? E sem contar que desses 45 voluntários no Brasil, ainda temos que dividir esses voluntários com os países da África, né, que falam português e que também deve ter muito pouco voluntários também que fazem isso. Para vocês terem noção, tanto que isso ainda é defasado, né? Esse é o resultado do mês de outubro, desse último mês que passou. Foram 1.821 conversas iniciadas, né, solicitações de conversa. Apenas 551 foram continuadas, né, tiveram uma continuidade, uma interação. Dessas 555 conversas, 294 foram conversas espirituais. Então, o que são essas conversas espirituais? Às vezes a pessoa já é cristã, né? Às vezes você dá um encorajamento para a pessoa, fala de Jesus, às vezes ela já sabe do Evangelho. Então, são conversas que você fala do Evangelho, mas não tem uma conversão, porque às vezes a pessoa já está no caminho, né? Então, são conversas espirituais. 18 conversões ao Evangelho e 6 reconciliações. Pode parecer muito pouco, né, queridos? Que entre 550 conversas tenha tido 18 conversões e apenas 6 reconciliação. Mas não é só apenas. A Bíblia fala, né, que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende, não é verdade? Então, às vezes, a gente fica um pouco viciado em números, né, em quantidades, querer que as igrejas enchem, grandes impactos, e nós não damos valor a uma vida, né, que pode ali estar se reconciliando. E um dado interessante é que essa página, que ela é impulsionada tanto no Facebook quanto no Google, quando a pessoa digita no Google, num site de busca mesmo, por exemplo, como me suicidar, perguntas desse tipo, né? Essa página ela é impulsionada com anúncio pago para ela aparecer para essa pessoa. Então, muitas pessoas que acessaram essa conversa, elas estavam ali querendo dar um fim na vida, Eu até trouxe um vídeo de um testemunho da Espanha, pode colocar. Ela vai falar um pouco do testemunho dela. Me livrou das garras do inimigo. Deus me deu a convicção de um pecado muito grave que iria cometer: tirar minha própria vida. Não encontrava ajuda em nenhum lugar, não sabia a quem recorrer. A única coisa que pensei foi: o que eu estou fazendo aqui? Ninguém te ama, ninguém te ajuda. Jesus me chamou e mudou minha vida radicalmente. Jesus mudou minha vida radicalmente. E sei que pode mudar a vida de qualquer um. Há muito tempo que tinha a ideia de tirar minha própria vida, porque não via uma solução e não queria viver. É difícil lembrar disso. Eu tinha muitos problemas conjugais, familiares, econômicos e no trabalho. E já tinha preparado uma carta de despedida para cada membro da minha família. Não queria saber de mais nada, não me importava com minha filha, nem com minha mãe, nem com meus irmãos. Queria que fosse algo rápido, sabe? Que ninguém me pudesse ajudar, que ninguém pudesse me resgatar, que ninguém pudesse me salvar. Então entrei na internet e pensei em como na internet é de tudo, então busquei maneiras de me suicidar. Quando já estava a ponto de desligar o computador, apareceu um pequeno anúncio no canto, que me chamou a atenção. Nem sei como vi. Bem, hoje sim, sei como vi. Porque Jesus me pegou pela cabeça e me disse: olha ali. E clique nesse anúncio e ali havia um anjo.
uma voluntária de paz com Deus.net, que foi a pessoa que Deus usou para salvar a minha vida. E estivemos conversando, estivemos falando. Tenho que dizer que meu encontro com Deus foi fascinante. Ao orar, ao entregar a Ele minha vida, ao mostrar-lhe arrependimento por todos os meus pecados, senti uma paz. É que eu jamais havia sentido algo assim. Ao sentir essa paz, essa tranquilidade tão imensa em meio de tanto sofrimento, dei pela primeira vez em minha vida, graças a Deus. Antes, eu era uma pessoa que, quando me sentia atacada por alguém, respondia com muitos palavrões. Ou seja, eu era uma pessoa de linguagem vulgar. Hoje oro por essas pessoas que falam mal de mim ou me tratam mal. Eu antes jamais perdoei as pessoas que me afligiam. Nunca as perdoei. Hoje já perdoei a todas e oro por elas. Deus fez uma mudança enorme em mim. E hoje ainda tenho carências. Eu já não sinto angústia. Porque tudo está em suas mãos. Porque toda obra é para seu bem e sua glória. Eu já não sou a Ana que era antes, nem um pouco. As pessoas que me conhecem bem notaram uma mudança imensa em mim. Me dizem, Ana, já não és a mesma. Então olho para o alto e digo, glória a Deus. Conheci os que agora são meus pastores. Me senti como uma menina que não tem pais e foi adotada. E lhe dão tudo. Me sinto cuidada, protegida. Eles têm me dado uma imensa confiança. Estou como em minha casa. Melhor que em minha casa. Me batizo porque creio que chegou o momento de dizer ao mundo que decidi, por mim mesma, seguir e servir a Cristo. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O que para os homens é impossível, para Deus é possível. Muito lindo, né, queridos? A gente vê que o poder do Evangelho, que está disponível, né? Ainda está disponível e que algum dia já nos alcançou, assim como alcançou cada um que está aqui, mas ele ainda tem muito que alcançar. E eu queria só trazer aqui um breve relato, né, sobre a vida do Billy Graham. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Foi o maior pregador do século. Ele morreu em 2018 com 99 anos. Ele pregou pessoalmente, ele fez muitas cruzadas na década de 50, 70, acho que até na 80 ele ainda pregava muito. E ele pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador da história, ao redor do mundo. E o que mais me encanta na história do Billy Graham é que ele fez tudo isso. Ele anunciou o Evangelho em 185 países. Ele aconselhou vários presidentes americanos. Ele foi velado com honra no Capitólio americano, que é um lugar que só presidente pode ser velado. A última pessoa antes dele foi a Ana Park, se eu não me engano, que foi aquela mulher, aquela negra que começou a época do Luther King, né, do ônibus, não sei se vocês lembram dessa história, mas só quero trazer aqui porque são pessoas de honra que foram honradas no Capitólio americano, e ele foi essa pessoa. Mas toda essa monstruosidade do ministério dele, em todas as pregações dele, você pode assistir no YouTube, tem várias, dubladas, inclusive, ele só anunciava o evangelho simples. Eu nunca vi uma pregação do Billy Graham falando de teologia de calvinismo, de arminianismo, enfim, não estou nem falando, não é que isso seja errado, mas o que salva é a cruz, e ele só pregava a cruz. Em todas as ministrações, ele só falava que você precisa se arrepender e ir para o céu, existe vida eterna, existe salvação em Cristo Jesus, só isso que ele pregava. E não é só isso, porque é só isso que salva, amém? E às vezes a gente fica pensando, o ID não é para mim, eu não sei falar, né? Eu não tenho curso de teologia, eu não sei argumentar qual que é as doutrinas, mas você sabe falar da cruz,
Você sabe falar do que a cruz fez na sua vida. Você sabe decorar 3 versículos que falam sobre salvação. Isso nós sabemos. E isso nós não temos feito. Por isso que eu falo que hoje é uma manhã de despertamento daquilo que Deus colocou na nossa mão. Ele já colocou. E nós não temos feito. Eu não vou passar agora, irmã, não vou passar agora o vídeo do Billy Graham, não. Eu separei um vídeo. É 5 minutos. Se der tempo, eu passo ele. É uma das últimas mensagens que ele gravou antes de morrer, já estava bem velhinho. É linda a mensagem. Se não der tempo de passar, eu vou colocar no grupo da igreja depois para vocês ouvirem. E ele resume todo o ministério dele nesse vídeo, sobre a cruz, sobre o que as pessoas precisam. O vazio que existe nas pessoas só pode ser preenchido pela cruz de Cristo. É simples assim, queridos. E, às vezes, nós tentamos robuscar tanto as coisas, colocando tantas dificuldades para a gente cumprir o ID, e é tão simples. E em Marcos 16:15 diz, vão pelo mundo, por todo o mundo, e pregue o evangelho a todas as pessoas. O que é o todo mundo? Porque quando a gente pensa em missão, a gente vê esse tanto de bandeira bonita, né? Igual estava aqui no começo da apresentação, a gente pensa, missão é os que vão, é os que largam tudo aqui e vai lá para esses países de guerra, África, vai para Israel, vai para esses Azerbaijão que estão da vida aí. Isso é missão, até então, que a gente pensa. Mas missão é ir por todo o mundo. O que é o todo mundo? O Brasil é todo mundo. O Tirol é todo mundo, amém? A rua da sua casa é todo mundo. E preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem que são todas as pessoas? São todas. Não são só aqueles que estão morrendo lá na guerra. É o seu vizinho. É alguém que você vê todos os dias no ônibus, você senta do lado dele todos os dias no ônibus. E eu quero que vocês abram em Lucas 10, e nós vamos ler aqui sobre a parábola do samaritano. Todo mundo conhece, mas eu quero trazer de novo para que isso seja luz no nosso coração de hoje, né, que traga um pouco de reflexão. A partir do versículo 25, eu vou ler na versão NVI. Samanta, se você puder colocar na NVI, para os irmãos acompanhar. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Perguntou Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso, simples assim, e viverá, né? Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Perdeu a oportunidade de ficar calado, né? Foi retrucar, vai tomar, né? Vai tomar a resposta. Jesus disse: vou contar uma parábola para você. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram a roupa, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou do outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem. E quando o viu, teve o quê? Piedade, misericórdia, né? Teve piedade dele. No versículo 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu os denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas. E aí Jesus perguntou: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que teve misericórdia, respondeu o perito da lei. Então Jesus concluiu: vá e faça o mesmo.
É simples assim. Sabe o que mais me chama a atenção nessa passagem? É que existia um caminho, uma estrada. Todos passaram pelo mesmo caminho. Então, o caminho me diz sobre algo que está na nossa vida. Qual é o caminho que nós estamos aqui? É o seu trabalho, é um caminho que você passa, é o seu vizinho, é o seu bairro, são os lugares que você tem andado, é o seu caminho. E passaram 3 tipos de pessoas diferentes ali naquele caminho. Passou o sacerdote, o levita e o samaritano. E qual que foi a diferença desses 3? Todos viram, não foi? Porque quando fala aqui, no versículo 31, que o sacerdote passou, quando viu o homem, ele passou e ele viu. Não foi algo assim que nem enxerguei, passei de lado, não, nem percebi. Ele viu. O levita também viu. Qual que foi a diferença do samaritano? Ele também viu, mas ele teve uma outra atitude. Ele teve misericórdia. E o que mais me chama a atenção aqui também é que quem que não teve misericórdia? Não foi uma pessoa qualquer. Acho que isso é uma grande alerta para nós, igreja. Quem passou, viu e não teve misericórdia foi o sacerdote, foi o levita. Eles estavam indo para onde? Para o templo. Fala aqui que eles estavam indo para Jerusalém. Eles estavam saindo de Jerusalém. Cadê? Onde que volta aqui? Só para mim. Cadê? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Eles estavam saindo do templo. Eles tinham ido adorar a Deus. Tinham ido para Jerusalém e eles estavam saindo. E eles passaram pelo caminho. Eles viram e não tiveram misericórdia. Isso diz muito para a igreja, né? Quantos de nós estamos preocupados em estar aqui, em vir no culto do domingo, em estar no meio das pessoas aqui, hoje é domingo de ceia, estar aqui celebrando o corpo de Cristo, e quando a gente sai daqui, a gente só vê e não tem misericórdia. É tão forte, né? E sabe, esse olhar de misericórdia é o olhar de Jesus. É o olhar de Jesus para as pessoas. Que muitas vezes nós somos tão insensíveis. Sabe o que a gente pensa? O problema não é meu. Jesus, manda os missionários. Manda os missionários pregar aqui na rua, no bairro. Manda os missionários lá fazer a obra. Envia, Senhor, envia. Jesus está dizendo, o ID é para você também. O ID não é só para a África, não é só para a Índia, não é só para a China. O ID é para nós em todos os lugares. Todo mundo aqui conhece a Thaís, né, do Perspectiva, e eu vou citar ela com muita liberdade que eu tenho. Nós nos tornamos muito amigas desde que nós começamos a apoiar o ministério dela. E toda vez que ela está aqui em Belo Horizonte, eu faço questão de ter um tempo com ela, porque ela sempre me abençoa muito. E sexta-feira, inclusive, a gente almoçou junto, ela está aqui esse final de semana. E várias vezes que eu saí com ela, a gente sempre sai para tomar um café, almoçar, ter um tempo de qualidade. Querida, ela me constrange. Porque não tem uma vez que a gente vai num restaurante ou numa loja, seja onde for, que ela pergunta o nome do garçom, ela pergunta onde que ele mora, ela pergunta se ele é cristão, ela pega o telefone, ela conecta essa pessoa com algum cristão aqui, me constrange, me constrange. Eu já fui em lojas que ela chega no caixa, ela pergunta, sabe aquela coisa assim que você só, o garçom chega, te atende, muito obrigada. Ela para, ela olha para o olho da pessoa, qual que é o seu nome? Onde você mora? Tem alguma coisa específica que eu possa estar orando por você? A pessoa leva um susto, porque quem espera isso no restaurante? Ninguém espera. Ela me constrange, todas as vezes que eu saio com ela faz isso, e ela pode estar em qualquer lugar, pode estar na padaria, pode estar num restaurante chique, pode estar não importa. Ela tem um olhar de misericórdia, ela enxerga a pessoa, ela enxerga a necessidade espiritual da pessoa, e isso me constrange, e me faz, falei, Jesus, me dá esse coração, me faz enxergar, porque às vezes a gente vai na padaria todo dia, vê a cara do caixa, aquela cara feia dos caixas, né, que a pessoa mal olha na sua cara, todos os dias, e você não abre a boca e vai embora todos os dias sem dar uma palavra, você passa pelaquela pessoa, pelo caminho, e você não tem misericórdia. Nós não temos, né? Nós, porque eu me incluo nisso, né? Por isso que todas as vezes que eu faço questão de estar com ela, para que isso venha cada dia mais me constranger a ter compaixão dessas pessoas. Para você ter ideia, sexta-feira, que a gente esteve junto, almoçando, a moça que nos atendeu, Isa,
21 anos. Quando ela perguntou sobre aquela moça, se ela acreditava em Deus, se ela tinha uma religião, ela era da Bahia, tem pouco tempo que ela está morando aqui em Belo Horizonte, ela veio da Bahia, e ela falou que frequentava o centro de Umbanda lá. E a Thaís, com muito argumento, me perguntou, mas você falou lá, né, dentro do contexto da religião dela lá, da Umbanda e tal, e eles creem, inclusive, em Jesus, né, mas eles creem nos orixás e tudo mais. E ela falou assim, olha, eu posso te apresentar pessoas aqui que vai caminhar com você, que aqui, como você não está frequentando um lugar nenhum, para você frequentar uma igreja, conhecer pessoas. E aquela moça se abriu, deu o telefone para ela, e com certeza ela vai conectar com pessoas aqui da região que possa caminhar com ela, sabe? E é uma alma. Pode ter sido uma alma que veio e que esteja perdida aqui, ela pode estar se conectando. E sabe o que é mais interessante nesse ministério? As primeiras reuniões que eu tive, eu falei com o meu supervisor assim, Tito, que eles chamam lá de Portugal, eu falei, Tito, me dá uma impressão que eu estou nadando no meio do mar, assim, parece que eu estou dando braçada e não saindo em lugar nenhum, eu converso com as pessoas, mas o cenário é tão difícil, como falar de Jesus para as pessoas que estão no meio de uma guerra? Uma vez eu conversei com uma moça que morava a quilômetros do centro, ela morava numa vila, não tinha acesso a nada. Falei, parece assim que o evangelho perde tanto poder numa situação dessa, parece que eu estou tão inoperante. E ele me disse uma coisa que trouxe muita alegria no meu coração. Ele disse, olha, o mais interessado do que você de salvar é Deus. Então, não se preocupe com os meios com que Deus vai usar para salvar essa pessoa. Ele só precisa de pessoas que sejam disponíveis para ser só mais um passo em direção a Jesus. Você não é o caminho, quem é o caminho é Jesus. E aí também, né, que não somos nós que somos o caminho. O caminho é Jesus, você é só mais um passo. Eu falei, amém, Senhor. Trouxe conforto no meu coração. Por mais que às vezes eu possa falar e parece que não está acontecendo nada, eu posso ser só mais um passo. E amanhã Deus usa um outro que é mais um passo. Amanhã Deus usa outro que é só mais um passo para estar mais perto de Jesus, para estar mais conectado ao chamado de Deus. E essa frase, eu acredito que muitas pessoas já ouviram, né, que a missão é feita com os pés que saem para levar as boas novas da salvação, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Eu já ouvi esse versículo, esse texto muitas vezes. E eu não sei você, mas eu pensava assim, deixa eu ver em qual das três eu vou me encaixar, né? Em alguma dessas três eu vou me encaixar. Bom, já que eu não tenho chamado para ir, então essa não é, né? Eu não tenho chamado para ir para o outro lado, largar tudo aqui e morar num país estranho. Então essa eu já vou eliminar. Bom, então eu posso orar, né? Porque aí orar eu posso fazer em qualquer lugar. Ou eu posso contribuir. Então, eu pensava que essa frase era tipo assim, escolha onde você se encaixa e faça a sua parte. Mas não, queridos, esse chamado é um todo, são os meios como a gente faz a missão. Então, você faz a missão orando, sim, e a oração é para todo mundo. Não existe um ou outro que foi chamado para orar. O ID é para todo mundo. Existe o ID para quem vai do outro lado do mundo, para quem serve em outro país, mas existe o ID aqui onde nós estamos. Então, o ID é para todo. Ir anunciar as boas novas da salvação é em todo lugar, é para todo mundo. E contribuir para isso também é para todo mundo. Nossa igreja já é uma igreja missionária que investe na vida de missionários, né? E como é bom a igreja poder fazer isso. E, além da igreja, nós, né, eu e meu marido, pessoalmente, a gente investe na vida de vários missionários. E como é maravilhoso, queridos, receber, todo mês eles mandam relatórios, não como prestação de contas daquilo que eles fazem, com a oferta que eles, né, recebem, mas é uma prestação de conta, e todas as vezes que a gente lê os relatórios, é uma satisfação de saber que eu estou fazendo parte dessa missão, né? Um casal, por exemplo, que está lá no Azerbaijão, pensa, num lugar totalmente hostil, com uma criança de colo, é um lugar que talvez eu jamais iria. Talvez esse chamado realmente não é para mim, mas a minha oferta pode chegar lá. E quando ele manda, né, um agradecimento, falando que a oferta chegou, que eles fizeram isso, fizeram aquilo, que eles estavam precisando, oração, quando eles veem que a gente se importa em estar orando por eles, né, porque às vezes eles ficam lá sozinhos, sem conexão com a igreja, e a gente está fazendo isso, é um meio de se fazer a missão.
Então, não é para você escolher uma parte e falar, não, então eu só contribuo, eu dou minha oferta todos os meses na igreja, já estou contribuindo para a missão, ou eu só oro. Não, queridos, a missão é para todos. Esse é o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para nós, primeiro que a gente glorifique Ele, né? Lá em 1 Coríntios 10, 31, o pastor sempre fala aqui que tudo que a gente tem que fazer é para glorificar o nome dEle, tudo é para glorificar o nome dEle. E em segundo ponto, depois que você glorifica o nome dEle na sua vida, você anuncia a salvação. E eu quero ler aqui em Mateus 7, a passagem que fala sobre a árvore e os seus frutos. Mateus 7, 15. Diz assim, a árvore e o seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figas de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim dá frutos bons. Toda árvore que produz bons frutos é cortada, que não produz frutos, é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês reconhecerão. Nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos no teu nome. Em teu nome expulsamos demônio, realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. É tão forte essa passagem porque ele fala dos profetas, ele fala das pessoas que profetizaram, ele fala das pessoas que expulsaram demônios. Não se assemelha muito com a história do samaritano? Jesus, eu estava no templo, eu estava na igreja, eu estava lá envolvida. E Jesus disse, eu não vos conheço. Vocês não tiveram misericórdia daqueles que Jesus tem misericórdia. Vocês não tiveram um olhar de graça, né, que a grande comissão que Deus nos deu é para que a gente possa anunciar o Evangelho. E isso foi o presente que Jesus nos deu. E essa convocação. Nós somos Cristo nessa terra. Assim como Jesus ele pregou em todos os lugares que ele foi, nós somos essas pessoas. Billy Graham pregou em 185 países, mas, se eu não me engano, ele só teve uma vez no Brasil, em 74, se eu não me engano, no Maracanã. Uma vez ele veio no Brasil, mas quantas pessoas aqui pode alcançar pessoas que ele nunca alcançaria? Né? Então, aqui ele fala pelos frutos. E eu quero rapidamente falar, porque eu acho que tem muita conexão em Lucas 13. Quero só concluir com essa passagem, vamos lá, em Lucas 13, que fala sobre 13:6, que ele fala sobre a figueira plantada na vinha. E essa é uma palavra que já falou muito ao meu coração, né? Que Deus nunca fala através de nós o que antes Ele não fala em nós, né? Então, antes de vir cá, Deus já trata com a gente primeiro. 13:6, em Lucas. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corte-a, porque ela está usando a terra inutilmente. Respondeu o homem, Senhor, deixe só por mais um ano. Eu vou cavar ao redor e vou adubar. Se der fruto no ano que vem, muito bem, senão você corta. Sabe o que é interessante nessa passagem? Que existia uma figueira plantada numa vinha. Olha que interessante. Então, a figueira é uma árvore de figo. Eu não sei se vocês já viram o tamanho dessa árvore, ela é enorme, é uma árvore frondosa, o tronco largo, as raízes são tão grandes que ela vai se alastrando, ela sai até da terra. Então, uma árvore grande. Ela estava no meio da vinha. A vinha, ela
são plantas sensíveis, né? Pequenas, sensíveis, vamos dizer assim. Ela não tem essa grandiosidade que tem a figueira. E ela estava lá, provavelmente com folhas, porque quando Jesus foi quando aqui, né, o homem, né, que figurando Jesus, foi procurar, ele procurou frutos, porque ela tinha folhas, certo? Então, quer dizer, aquela árvore estava ali no meio de outras, e isso me fala sobre singularidade. Mesmo no meio da vide, você é uma figueira para Jesus. Mesmo no meio de um tanto de crente aqui, você não é mais um crente. Quando Deus te olha, Ele te olha com o poder que você tem e que é só seu. O poder da figueira de dar figo era só dela. A figueira não podia dar figo. A videira não podia dar figo. Entende? Como que você tem ali uma notoriedade para Cristo que difere você do irmão que está do seu lado. Então, qualquer um poderia olhar para aquela plantação e ver um tanto de vide, mas ele olhou e ele viu a figueira. E ele procurou fruto, porque provavelmente deveria ter, né? Se ela tinha folhas, ele procurou o fruto, mas não tinha, e ele queria cortar. E aí diz que vem o que cultivava, e ele disse, não mate ela agora, deixa eu cavar. Deixa eu cavar. Provavelmente, aquela árvore não dava fruto porque o problema estava na raiz. Senão ele falava assim, deixa eu podar ela, tirar as folhas, que ela vai dar fruto. Não, ele falou, deixa eu cavar, expor a raiz, ver o que está... Alguma coisa errada tá, porque ela não está dando fruto. E eu vou adubar. O que é o adubo? São nutrientes, são alimentos que a planta precisa para frutificar. Não é verdade? Você está... Né, entende um pouco de plantação, se você está lá com a planta que está meio assim, não está indo para frente, né, não está frutificando, não está florescendo, o que você tem que fazer? Adubar, tem que colocar nutrientes para fortalecer a planta. E isso me fala muito sobre a realidade de nós como igreja. E o que são as folhas em nós, figueira? As folhas são os nossos dons, são os nossos serviços, nossos atos de serviço que nós temos aqui no corpo de Cristo. Então, se você é uma pessoa que está aqui contribuindo, seja em qual for o ministério, você está oferecendo as suas sombras para alguém ficar debaixo dela. Não é bom quando está um calor danado, por exemplo, está na praia, aquele calor, a sombra da sombrinha não é a mesma coisa, você fica doido com uma sombra de árvore, fresca. É assim no corpo de Cristo. Nós estamos aqui para que a sua folha seja a minha sombra e que a minha folha seja a sombra do outro. Para estarmos todos ali tendo um refrigério no cuidado do outro, né? No cuidado das pessoas que estão servindo. Como é bom para uma mãe chegar aqui, assistir um culto, sabendo que a criança está lá sendo cuidada das professoras, não é? Como é bom chegar aqui e saber que o louvor já preparou tudo, que o diaconato já limpou tudo, que o pastor já preparou uma palavra. Isso é a sombra que a gente estende sobre os nossos irmãos. Mas essa árvore, ela tinha folhas, mas ela não tinha raiz. Muito interessante isso. É possível a gente estar envolvido na obra, é possível a gente estar aqui servindo e não termos raízes em Deus. E por que eu estou trazendo essa palavra? O que tem a ver tudo com o que eu falei até agora? Porque as folhas, elas só servem para quem está aqui. Se você arranca uma folha de uma árvore, o que acontece? Ela morre, não é? Você pode arrancar uma folha linda, um galho muito bonito. Você leva lá para sua casa e pendura ela lá para ela fazer sombra para você. Passar um tempinho, ela seca. Não é interessante? Então, as folhas elas só servem para quem está aqui. Serve para a vida do outro, mas não serve lá para fora. Se você tirar as folhas daqui, ela não vai servir para nada para as pessoas lá de fora. O que vai alimentar as pessoas lá fora são os frutos. E os frutos só existem se a raiz estiver saudável. Aquela árvore não tinha uma raiz saudável, por isso ela não dava frutos. Então, o que é os frutos? É o que nós vamos levar lá fora. É o que você vai... Esse olhar de misericórdia que você vai ter com as pessoas, essa vontade de falar do Evangelho, essa vontade de alcançar pessoas, de você ver uma pessoa sofrendo e falando com ela assim, olha, eu sei a solução do seu problema. Eu sei o que você precisa, é de Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a paz, Jesus ele pode te dar isso. Você pode achar descanso. Esse é o fruto que nós temos que dar lá fora. Esse é o fruto.
Mas por que muitas vezes nós estamos tendo até folhas, mas não temos frutos? Porque quando o dono, o agricultor aqui, e ele simboliza, né, a figura do Espírito Santo, em nós, ele diz, eu vou cavar. Ele abriu a terra. Ele expôs a raiz. Quem aqui gosta de ser exposto? Quem aqui gosta de ser confrontado? Mas Jesus, ele faz isso com muita graça. Muita graça. Mas quando nós deixamos de ser tratados. Só quando esse agricultor chegou e falou, eu vou fazer. Quando a árvore deixou. Então, Jesus, vem, cava tudo, abre o que está doente, acha tudo que está aí, cura. Então, ele veio, provavelmente, ele arrancou tudo que estava doente naquela raiz, tudo que estava podre, ele tirou. Então, Jesus, ele vem com isso, com esse bálsamo, nos confrontando, mas para isso a gente precisa estar exposto. A gente precisa estar exposto ao agricultor aqui. A gente precisa estar exposto a essa palavra que cura e transforma. A gente quer dar fruto com a raiz podre. Não tem como. Não tem como dar fruto se a raiz não for tratada. Não tem como dar fruto se você não receber o adubo. Qual que é o adubo? A palavra que Deus vai colocar no seu coração. Quando você tem compromisso com a palavra dele, você não vai ficar preocupado com a palavra que você tem que dar para o irmão ou para alguém que você vai encontrar. Se você preocupar em comer, na hora que você for na padaria, que você vê aquele casco, aquela cara, a palavra vai estar fresquinha. Você acabou de receber, você vai poder dar uma palavra para a pessoa. Quando você chega no seu trabalho, está todo mundo murmurando, todo mundo reclamando, reclama do chefe, reclama de não sei o quê. Você vai estar com o coração grato, porque você se assentou na mesa e deixou ser tratado, deixou ser adubado por essa palavra. E eu falo, por isso que eu falo que essa palavra já tratou em mim, porque eu já fui essa figueira. Eu já fui essa figueira com muitas folhas, já estive em ministérios, fazendo muita coisa, cuidava do departamento infantil, ajudava na cantina, ajudava no diaconato, limpava a igreja, fazia tudo que vocês imaginar. Porque era um ministério pequeno, estava começando, não tinha muitas pessoas, tinha tantas folhas, queridos. Tantas pessoas usufruíam da sombra que eu dava, mas eu não tinha raiz. Não tinha raiz, eu não dava fruto fora da igreja. A minha sombra era só na igreja. Não dava fruto. Aí um dia, veio as tempestades. Um dia eu fui arrancada desse lugar que eu estava. Aconteceu da gente sair desse ministério, como já aconteceu com tantas pessoas aqui, de ter que mudar de ministério por algum motivo, sofreu alguma decepção, a igreja separou, enfim, quantos motivos a gente conhece. Você é arrancado desse lugar. E o que acontece? Suas folhas murcham e caem. Não sobra nada. Ninguém nem lembra do que você fazia lá na igreja que você era. Ninguém nem lembra o que você servia, se você cantava, se você pregava. Ninguém lembra, mas e os frutos? Os frutos, eles permanecem. Quando alguém come do seu fruto, ele é alimentado, ele cresce, ele fortifica. Pessoas certamente se lembrarão da palavra que você deu. Não vai lembrar do que você serviu, mas se você deu uma palavra de salvação, se a pessoa foi reconciliada com Cristo, ela vai lembrar, nossa, aquela pessoa me deu uma palavra um dia. Eu estava pensando em desistir de tudo, mas ela foi usada por Deus. Isso é o fruto. Isso é o fruto. Todas as vezes que eu ouvia falando sobre missão, eu pensava, isso não é para mim, isso deve ser para o outro. Igual o sacerdote passou, olhou e pensou, não, isso não é para mim, deve ser, deixar para o próximo que vai vir. O levita passou e olhou, isso não é para mim, eu sou... Ele estava provavelmente vestido, né, com as vestes sacerdotais, ele disse, não, isso não é para mim, olha para mim, eu sou sacerdote, isso vou deixar para o outro, vou deixar para o evangelista, vou deixar para o missionário, isso não é para mim. Mas o chamado é para todos. Todos. Coloca para mim, Samanta, em Jeremias 17, não precisa abrir, eu quero concluir com esse versículo. Vou concluir mesmo agora. Jeremias 17, 7. Você vai abrir ali, aqui, 17, 7. Coloquei, tá. Diz assim, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será
como uma árvore plantada junto a águas, que estende a sua raiz para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no meio da seca, nem deixará de dar frutos. Acho que esse versículo resume. Uma árvore saudável dá folhas. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que dar folhas, muito pelo contrário, são importantes as folhas. Diz aqui que as folhas estão sempre verdes. O que é as folhas frescas, novas? Você sempre está querendo envolver na igreja para ajudar o outro, para ser sombra para o outro, né? Então, as folhas estão sempre verdes, mas ela nunca deixa de dar fruto. E ela fala da raiz. A raiz, ela se estende pelo ribeiro. São raízes fortes, profundas. Me faz lembrar aqui de Salmo 1, né, que fala que bem-aventurado é o que está plantado, a raiz está perto da água. Quem que é a água aqui? É a figura do Espírito Santo em nós, é a palavra. Então, a raiz só tem como ela fortificar se ela estiver plantada perto da água, se ela estiver longe. Você pode até ter folha, mas não vai ter fruto, não vai ter o que dar, não vai ter o que alimentar as pessoas. Então, isso é um chamado. Esse é um chamado para nós, igreja, hoje, a despertar para o ID. Talvez você esteja com muitas folhas. Fique de pé nesse lugar, vamos fazer uma oração. Talvez você esteja com folhas, mas olhe para a sua raiz. Olhe para a sua... abaixo das suas folhas. E talvez nem folhas mais você tem. Talvez você foi como eu estive um dia, sem nem folhas. Talvez você está aqui na igreja, não tem vontade de nada, não tem vontade de servir, fala assim, eu já fiz tanto. Você que não sabe da minha história. Eu já fui líder de célula, eu já preguei, eu já ajudei em ministérios. Talvez hoje você nem folhas tem força para ter, muito menos frutos. E sabe o que é interessante, queridos? Que a primeira coisa, quando Deus nos chama, a primeira coisa que a gente faz, sabe o que é? Duvidar da nossa capacidade. Só eu? Ou mais alguém aqui fala assim, eu? Não, Jesus, levanta outro. Deve ter alguém aí que sabe mais do que eu. Eu vou falar lá na minha empresa. Não, Jesus, eu acho que você errou o endereço. Quem aqui duvida da sua capacidade? Só eu que duvido? Quem aqui fala, não, passa para o outro, igual o sacerdote fez. Eu não, passa para o outro. Todo mundo aqui conhece a passagem de Mateus 14, que fala sobre a multiplicação dos pães, não é verdade? O que aconteceu na multiplicação? Quando os discípulos viram aquele tanto de gente ali, com fome, o que é a primeira coisa que eles fizeram? Ô Jesus, cochichou lá no ouvido de Jesus, manda eles embora. Tem muita gente com fome. Quem aqui tem mandado as pessoas embora da sua vida? Eles estão com muita fome, eu não tenho nada para dar. Só eu, né? Que pensa assim, ai, Jesus, tira esse povo da minha frente. Tira, né? Põe só crente na minha frente. Manda esse povo embora. É assim que a gente faz, não é? Tem alguém na sua família precisando, você pensa, Jesus, faz a obra na vida dele, resolve logo o problema dele, tira da minha frente essa necessidade. Você está vendo no seu trabalho uma necessidade, você quer o quê? Ficar livre, não é? Porque eu não tenho nada, não. E depois, a mesma passagem em João 6, ele tem um detalhe que André fala assim, Jesus, nós temos 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para esse tanto de gente? Quantas pessoas falam assim, Jesus, quem sou eu para alcançar esse povo? Quem é meu pequeno conhecimento para falar alguma coisa? Não é assim que a gente responde? Jesus manda embora. E depois que Jesus não mandou embora, depois que Jesus falou, não vou mandar eles embora, não. É muita gente, nós vamos alimentar. Todos eles. Depois que Jesus fala, não vou mandar embora, você vai ter que dar conta, aí o que André fala? Mas a gente só tem isso, Jesus. Só isso. O só que você tem. O que eles fizeram? Eles entregaram para Jesus. Então, toma, Jesus, é só isso. O pouco que nós temos na mão de Jesus é o quê? É muito. Diz que todo mundo comeu. Pensa que o povo estava com muita fome. Na época, a comida já não era muito farta, né? Eu acredito que na época a comida já era um pouco regrada.
todo mundo comeu até se fartar. O povo comeu tanto que deitou na grama, sobrou, a ponto deles recolherem, porque eles não estavam dando conta de comer. Eles comeram num dia, provavelmente, que eles comiam a semana inteira. E vocês lembram o que aconteceu depois que eles recolheram todo o que sobrou? Sobrou quantos cestos? 12. E cheios. Não foram cestos vazios. Estavam cheios. Isso nos fala que quando você pega o pouco que você tem, Jesus, eu só sei 3 versículos, eu só sei falar que Jesus morreu e ressuscitou, é só isso que eu sei, Jesus fala, é só isso que eu quero. Porque o poder é meu. Quem faz chover sou eu só estou pedindo para você construir a arca. Não preocupa com a chuva, não, a gente quer ser o caminho. Você só é uma parte do caminho. É Jesus quem faz a obra, e o maior interessado em salvar é Ele. Não é verdade, queridos? Vamos orar e vamos entregar isso. Oh, Senhor, nós entregamos hoje nossos corações, Senhor, com sinceridade. Eu sei que nós não temos nada. Como André disse, nós só temos 5 pães, 2 peixinhos. E quando a gente olha para isso, é tão pouco. Nós olhamos para a nossa incapacidade, para a nossa limitação. Nós olhamos para a nossa timidez, nós olhamos para a nossa falta de conhecimento, nós olhamos para a nossa falta de coragem, Senhor, e dizemos para o Senhor, você não é capaz, Senhor, de fazer através de nós. Nos perdoa, porque muitas vezes nós dizemos isso, Senhor, que o seu poder não é suficiente em nós. E por isso nós pedimos perdão nessa manhã, por todas as vezes que nós passamos adiante daquele homem ferido e dizemos, Senhor, manda outro. Isso não é para mim. Manda outro porque eu estou muito ocupado. Manda outro porque eu não posso parar os meus afazeres para ter compaixão daquela vida. Nos perdoa, Senhor. Levanta uma igreja que tenha um coração disponível para ir, Senhor, para ir em qualquer lugar, em todo mundo, e pregar para qualquer pessoa, seja na rua, seja na faculdade, seja no trabalho, seja nos confins da terra, que seja, Senhor, mas que tenha um olhar de misericórdia, seja para o caixa do supermercado, seja para o garçom no restaurante, seja para quem for, mas nos dê um olhar de misericórdia, Senhor. Porque a obra, quem faz é Deus, nós só precisamos ser um canal do Senhor. O Senhor só está disponível ali para que nós possamos querer ser usados, mesmo na nossa pequenez. Oh, Senhor, nos dê um coração hoje, disponível, Senhor, para ouvir o ID e obedecer o ID. Tratar as nossas feridas, Senhor, tratar as nossas raízes, nos alimentar, adubar a nossa raiz com a palavra do Senhor, que nós possamos ver se os frutos que há em nós, que não há em nós, que possa ser manifestos através da Tua palavra, do desejo de conhecer ao Senhor. Nos dê intrepidez, Senhor, nos dê coragem de fazer o tão pouco que nós achamos ser, mas nas mãos do Senhor, nós sabemos que é o suficiente. Amém, Senhor, nos dê um coração disponível nessa manhã, para responder ao seu chamado. Amém.